Fala pessoal, mais um Papo de Trader, dessa vez com KR Trader, que é o Rodrigo e a Carla, que vieram da onde, hein? Aracaju. De Aracaju. Aracaju. Prazer Sergipe. receber vocês aqui no Estúdio Genial. É meu, Tamo junto. sempre. E vamos acompanhando falar- o trabalho. Vamos falar de superação, vamos falar de mercado. E é a primeira vez que eu entrevisto um casal aqui no Papo de Trader, olha que bacana. E vamos falar disso, né? De finanças do casal, de superação, e começando pela história de cada um assim no mercado. Vamos fazer de forma individual, depois a gente junta. Uni. Vamos nessa. Então, conheci o mercado financeiro em 2019, né? Ali, meados de junho. Entrei como todos, né? Aquela Sim. ideia de vamos lá na velocidade. E logo nos futuros, né? Todos Sim. iniciam pelo pior. No carro de Fórmula 1. Direto, sem passar pelo kart. Aí foi aquela história, só que eu sempre tive a máxima de preservar o capital. Sim. Então, perder, para mim, foi, no longo prazo, se botar na conta, foi pouco. Né? Foi Uhum. pouco. Nessa história de tempo aí de Uhum. mercado, já que era futuros, né? Sim. Então a gente começou pequeno ali, foi devagarzinho, estruturando. Eu era militar, né? Policial Uhum. militar, 15 anos. E tinha o mercado ali como uma possibilidade de saída, né, realmente da polícia. Então já Sim. tinha carreira, já tinham outras, né, ideias, que era a medicina também, que eu abandonei, optei por não ir. E no longo prazo a gente foi se desenvolvendo como trader. Sim. Desde Foi 2019, então. 19, isso. E a Carla entrou no meio dessa jornada também, assessora de magistrado na carreira do direito. E aí eu fiz esse convite para trazer, para compor também, por o único objetivo meu era, Carla tem muito a somar na parte da tomada de decisão. Então ela era muito mais, digamos que, centrada. E para o mercado financeiro, 2 tomando decisão, para mim foi melhor. Então eu quis Com certeza. dividir a responsabilidade, né, daquilo ali, e também os louros, né, que a gente pudesse colher durante a jornada. E aí foi aí Sim. que ela tomou uma decisão. Fala E à pra- época eu era concurseira. Eu sou advogada ainda, né? Sim. E eu era concurseira, almejava passar no concurso público. Quando o Rodrigo me fez o convite para compor a KR, Uhum. Carla, eu preciso de você aqui comigo, atuando diretamente, Sim. para que você me ajude na tomada de decisão, no gerenciamento de emoções, para tocar o negócio. Ele Sim. sempre olhou o mercado como um CNPJ. Vamos montar uma empresa, vamos montar um negócio e eu quero você comigo. Sim. Quando ele me fez o convite, eu precisava abrir mão da minha carreira no direito para que eu pudesse seguir junto com ele no mercado. No mercado. E aí ele sempre olhou para mim como um potencial muito grande, principalmente por conseguir gerenciar as emoções, por ter um tino para relacionamento, ser muito mais acolhedora. Mulheres, né? Mulher. Mulheres. É isso que eu ia falar. A mulher tem E essa a- qualidade. E foi Homem é quando... bastidor. Foi quando... E a mulher traz pra realidade também, né? traz Claro. para a realidade. Porque um homem, às vezes, eu vejo de ego, vislumbra. Isso, deslumbra, isso, exatamente. E aí a gente já partilhava muito em comum do nosso trabalho, tanto ele da parte do mercado e eu do meu. E aí ele falou, não, quero você aqui comigo. Eu aceitei o convite, né, à época, continuei advogando, Sim. não deixei de ser advogada, mas me especializei em neurociência e comportamento humano Que bacana. pela PUC, fiz um curso de coaching para atuar diretamente e de forma profissional e não mais amadora, não por talento, por ter uma sensibilidade boa, mas para Entendi. ser profissional. Você foi se profissionalizar. Fui me se certificar, né? De algo que você já era boa. E exatamente, para que ficasse para que se tornasse realmente uma empresa. E foi quando a gente abriu o perfil da KR juntos e aí começamos a produzir conteúdo juntos no Instagram. E aí a gente desenvolveu realmente essa parceria. E no meio do caminho houveram vários desdobramentos. Eu diria, teve muito aprendizado, muita coisa boa, mas tiveram alguns percalços que fizeram com que a gente, nesse momento, precisasse retomar para o ponto de partida, para a partir de agora, fazer de uma forma diferente, com muito mais maturidade. Sim. Porque naquele momento a gente não tinha noção do que é o mercado financeiro. Isso. E mais ainda, o mercado financeiro aliado a uma empresa
e você tendo como sócio o seu marido e a sua esposa. Eu acho que é muito mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais E difícil. falando disso, desse vai e vem, né? Entre... O mercado financeiro é oscilação constante, não só nas operações, né? Eu falo que nas emoções, na vida, e nesses momentos de vale, né? Nesses momentos que a gente tá para baixo, nesses momentos que, pô, a gente acaba quebrando uma vez, duas, porque é normal no processo de aprendizado, e eu não falo quebrar, perder tudo, mas quebrar, que eu falo aquilo que a gente delimitou, operar, mas uma coisa que eu digo, quando a gente perde, quando a gente às vezes passa por um período assim, a gente volta outra pessoa, né? Exatamente. Depois que volta desses momentos, a gente tem outro tipo de mentalidade. Foi assim com vocês também, né? Foi exatamente Isso. assim. A nossa bússola no mercado mesmo são as coisas que nos acontecem que nos deixam mais forte. Sim, E aí orienta a gente para o caminho certo. sim. Então, na jornada da gente foi exatamente isso. Quando eu saí da polícia, 100% full time de mercado, eu decidi ser trader, só trader. Então, nossa fonte de renda partiu dali. Comecei a realmente ter ganhos, só que com os ganhos, aí veio o ego. Então, eu vou ter que provar que eu tenho ganhos, então eu subi a régua. Então, eu fui morar nos melhores lugares. Eu fui ter uma vida, realmente a vida do trader, né? Uhum. E com isso, digamos que o passivo ficou muito alto. Então, a gente vai buscar no mercado aquele passivo. Foi o que aconteceu comigo também. Exatamente, essa vida. Então, Que aí você acelera o padrão de vida muito rápido. Isso. E às vezes um mês que você fecha negativo, que às vezes pode... já compromete. E Já não só compromete. compromete o capital, compromete também o psicológico, O né? psicológico. Porque já não é mais a mesma coisa. Exato. Então, a gente começa a fitar aquele topo histórico, né? Que você Uhum. tinha, aqueles ganhos, e você quer aquele topo. É, Então, já não tem mais o capital para fazer aquele topo. sim. E aí você entra numa espiral loop. descendente. E É. foi nesse contexto que Carla ficou de fora. E eu optei por esconder. Literalmente esconder. Então, eu vivia duas tensões, né? A tensão de o mercado em si me Sim. dar o que eu precisava e a tensão de Carla descobrir e não ter dado tempo de eu recuperar no mercado. E a gente Sim. sabe que ninguém recupera dinheiro no mercado. Exato. Dinheiro perdido no mercado foi perdido. Não vai voltar mais. É uma borracha, né? Você tem que passar uma borracha, né, Literalmente. Isso. ali no caderno e amanhã é um novo dia, vamos Exato. escrever uma... Nova história. O que aconteceu não tem como voltar. Não tem. E eu diria que não só no mercado, né? Eu falo assim, o mercado financeiro, ele é muito parecido com a nossa vida. É, Ele nos ensina É o a tempo metáfora inteiro. da vida dele. É. Porque ensina sobre impermanência, sobre instabilidade, sobre ego, vaidade, ganância. sim. Quando você quer ser grande, você precisa se comportar como um grande. Sim. Foi a partir desse ponto que Rodrigo decidiu sair da polícia, falou, vou ser full time, vamos viver de mercado, vamos nos arriscar. Sim. Ok, decisão tomada, vamos seguir para a concretude dessa decisão. E eu ficava com a parte também além, né, do gerenciamento de emoções, tomar decisão, estudando o comportamento dele na tela, a ponto de identificar só pelo pé se ele estava no game ou se ele estava no loss. Só eu olhava nos olhos dele e eu sabia como é que estava a Que operação. isso. E aí, o que É acontece? impressionante. À medida que o tempo... E só um adendo. Carla, de gráfico, ela não entende. Entendi. Realmente. Ela sabe hoje, devido à Ela foi prática estudar o do tempo, Eu fui comportamento estudar. por trás no trade. daquilo ali. E isso Legal. ficou muito claro, assim, delimitado entre nós dois no começo, justamente para que não houvesse interferência da minha decisão com relação à tomada de decisão de operação, do técnico. Por quê? Antes da gente chegar nesse ponto, quando ele narrava para mim como era o mercado, como ele tinha tomado... Oi, Carla, é assim que acontece? E aí ele falava para mim, eu sinto tal emoção, minha mão fica gelada, dá aquele nervoso e eu não consigo... E aí, a partir da narrativa das emoções dele, eu estudava o que ele estava sentindo. Aí eu falava, Sim. você se comporta por isso porque você está faltando uma confiança, você Porque tá ansioso. porque tá ansioso e tal. E aí ele falava assim, eu falei, você precisa racionalizar mais. Vamos gerenciar melhor essas emoções. Vamos ter um outro comportamento a partir dessa emoção. Quando você se sentir assim, você age dessa forma. Uhum. E aí no começo, ele até falava assim,
Você só fala isso porque você não tá sentindo. Porque você não tá sentindo a dor da perda. Porque Sim. você não tá sentindo a euforia. E eu dizia, exatamente por não estar sentindo, é que eu sei dizer como você deve se comportar. Porque se eu sentir a mesma coisa que você vai estar sentindo, o meu comportamento não vai ser o racional. Vai Sim. ser o da Emocional. emoção. E a gente precisa legal. o quê? Gerenciar as nossas emoções no mercado financeiro. E na vida, a partir do momento que eu identifico qual emoção eu estou sentindo, para que eu tenha um comportamento diferente da emoção. Não posso ser guiada pelas minhas emoções. Sim. E nós somos seres emocionais. Primeiro a gente sente, para depois a gente agir. Então, nosso maior desafio é gerenciar as nossas emoções a partir do meu comportamento. Eu não posso... Tô com raiva, vou sair batendo. Exato. Tô triste, aí eu vou sentar, vou chorar, vai todo mundo... Não posso. E isso no Exato. mercado, hein? E isso no mercado é exatamente isso, entendeu? É uma frase que eu falo, Carla. Se você quer se conhecer, vai pro mercado. Porque Exatamente. lá vai te mostrar se você é ansioso, se você é calmo, se você tem paciência. E até algo que eu quero começar a estudar, porque eu acho que essa vai ser a grande revolução do mercado de day trade para os próximos anos, é o seguinte. Todo mundo fala, a minha maneira de operar é essa e deu certo para mim e é isso aqui. Aí o outro fala, essa aqui deu certo para mim e aqui. Sendo que são várias escolas, vários tipos diferentes. Sim, e o sim. que eu acredito que é a nova revolução? Vai ter escola pro ansioso, vai ter escola pro paciente, que é o quê? Eu sou paciente, então meu perfil é de operar pouco. Sim. Se eu sou um cara ansioso, gosto de ficar girando, não tem problema. Existem operacionais que Sim. para Isso esse tipo de encaixa, pessoa. né? Mas o problema em todos os tipos de operacional é o quê? Gerenciar. O risco. Então, isso. E eu sempre Aí digo a isso. grande evolução para mim vai ser essa. Cara, você é paciente, estatisticamente você vai lidar melhor com esse tipo de operacional. Você é mais ansioso com esse aqui. Eu acho que vai Identificar o ser essa perfil, grande... né, e adequar esse perfil a uma escola. Sim. Eu sempre disse isso. Não existe operacional certo ou errado. Tem o perfil comportamental que se ajusta ao operacional. Exatamente. Então não tem como a gente pensar da Essa, para maneira mim, é a individual. grande revolução. E foi aí que eu comecei, né? Eu fiz o curso de coaching e junto com ele eu fiz o curso de perfil comportamental para identificar o perfil comportamental até dos nossos mentorados, Sim, né, sim. que passavam por nós. Eu aplico o teste, identifico os seus pontos fortes, seus pontos fracos, como você lida com as suas emoções e faço todo o mapeamento de quem você é. Poxa, que legal. Para a isso. partir daí a gente saber, né, com uma previsibilidade como você vai agir quando você estiver diante da tela. E eu fiz tudo isso, né? Eu falo que a gente é skin in the game mesmo, na prática. Nós dois entrávamos juntos no escritório todos os dias e eu mapeei Rodrigo para entender exatamente como ele funcionava operando, já que o mercado financeiro, ele mexe muito com as nossas emoções. Muito. Ela mapeou tanto que quando a gente chegou no ponto de realmente eu não suportar mais esconder, a gente estava em Paris, enfim, e já estava tão crítico que ela olhava, a gente estava com a passagem para a Turquia, passaríamos um tempo na Turquia e iríamos para Paris de lá. Uhum. Não conseguimos embarcar para a Turquia. Uhum. Ela deu uma crise de pânico, de choro, que ela olhava, ela não sabia o que era, mas ela sabia que tinha algo errado. Uhum. No olhar, no meu olhar, ela já identificava, tem alguma coisa errada. Então, Entendi. nisso aí, de fevereiro, Foi. acho que de fevereiro que a gente tava... Um mês depois. Um mês depois, aí veio à tona. E confesso, foi um alívio. Apesar de estar quebrado, minha mentalidade, ela sempre foi focada em ganhos. Eu nunca me preservei para não perder. Uhum. Meu foco sempre foi voltado a eu tenho um risco, eu assumo esse risco para atingir aquele resultado grande. Então, Entendi. a perda, para mim, funcionava dentro desses limites. E eu costumo dizer o seguinte, no mercado eu não quebrei. O que eu quebrei foi fora do mercado, então não culpo o mercado financeiro. Sim. Então, minha O que você curva de- quebrou foi o custo de vida gigantesco que você estava Gigantesco. tendo. A régua foi muito alta. Cara, né? eu vivi isso recente, porque eu vou dar até um exemplo. Eu estava investindo em minhas empresas e quando eu fui ver, eu já tinha me descapitalizado e falei, cara, eu tô aqui gastando, vivendo um padrão de vida alto, com momento de botar dinheiro em empresa e fui vivendo esse loop, gastando, ficando especial, cartão de crédito. Eu falei, cara do céu, o que Perdi eu a tô mão. fazendo? Então,
eu abaixei meu padrão de vida, diminui meu padrão de vida, podia ter feito o que eu quisesse, mas eu iria estar pagando preço hoje, tá alavancado até Muito. o pescoço. Porque, veja, eu tenho um perfil muito... Eu gosto muito de ouvir e assistir pessoas que atingiram um lugar que eu tô buscando. Legal. Então, eu sempre fui atrás, né, de grandes empresários, ouvir pessoas de mentalidade forte e falar assim, tá, eu sei que eu só vou aprender no meu caminho passando pelos meus erros. Concordo. Mas existem erros que já estão ali, catalogados por pessoas que fizeram esse percurso. Não dá para eu errar esse erro. Penso dessa forma, né? Sim. Então, assim, eu buscava... E em vários momentos eu falei para Rodrigo, a gente tá alavancado. Rodrigo, não tá normal. E aqui já adentrando um pouco na parte pessoal mesmo, de casal, chega um momento que os homens, né? Os homens, eles têm o perfil de gerar essa segurança, de trazer, né? Assumir essa responsabilidade perante a família. Sim. E mulheres do meu perfil que têm essa parte bem executora, que abre caminhos, que está junto... meio que chega um momento que talvez possa confundir um pouco, e eu acho que foi isso que aconteceu na nossa relação, e que a partir daí Rodrigo passou a esconder de mim, Sim. do tipo... Mas ainda bem que você consegue enxergar isso, isso é muito porque do muito tipo, nobre eu olhar acho pro que, relacionamento assim. né, ele pensava assim, caramba, como que eu vou assumir pra Carla a minha fragilidade, Sim. meu erro diante de tudo, que eu perdi a mão e que a gente tá, né, colocando nossa família, levando pro fundo, seria a decisão mais acertada, sem sombra de dúvidas. Uhum. Mas naquele momento não foi a decisão que ele tomou e por isso a gente terminou indo pro fundo do poço mesmo. Porque foi, de repente, a gente já não tinha mais e eu não tinha como ajudar a reconstruir a nossa empresa. Porque Sim. a partir de agora a gente já não tinha mais. Não tinha. Já tinha virado pó. Entende? Então, assim, literalmente. eu acho que um dos erros, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Casais que desejam empreender juntos, que estão juntos. Um dos erros é exatamente esse. Não confundir o papel de cada um. Sim. E que você sempre mostrar para o seu marido, né? Que não tá um contra o outro. Estamos juntos. Estamos no mesmo barco. Porque é assim que acontece. Exato. Eu não tô contra você. Eu estou com você. E se estamos juntos, e a responsabilidade é nossa, se o barco afundar, afunda os dois. Entende? É aquilo da... O homem tem aquele papel dentro de casa de dar segurança pro lar e a mulher apoiar o homem. Exatamente. E hoje em dia os relacionamentos estão muito dispersos, né? Do que é certo, do que é errado, mas assim, o que a gente prova? Que a longo prazo é isso que dá certo. Funciona. É isso que funciona. Os relacionamentos duradouros são isso. A mulher é a base que faz o homem se levantar e, consequentemente, se ele se levanta, a casa... Isso, exatamente. E aí você consegue olhar para ele e levar essa tranquilidade. Sim. Se ancore aqui, né? E o homem precisa se sentir seguro para que ele assuma uma fragilidade, porque é muito difícil para um homem falar, sabe? E eu falo que esse foi um dos maiores erros. Eu identifico esse erro na nossa trajetória juntos aqui, enquanto empresa. Houve essa confusão de institutos em alguns momentos. Uhum. Eu tenho esse lado mais comunicativo, assim, e eu estudava e entendia. E em alguns momentos, eu acho que o Rodrigo se sentia um pouco assim, poxa, a Carla tá dizendo, ela não entende do técnico. Sim. A gente entrava muito em conflito em relação ao técnico, né? Porque o que ela mais observava não era a parte técnica, mas custava acreditar. Eu custava acreditar que ela não estaria contra mim, mas sim identificando pontos fracos que, caso aquele ponto fraco fosse melhorado, exponencialmente cresceria. Entendeu? Eu observava de fortalecendo os pontos fortes. Eu diria que esse foi o ponto central no qual o Rodrigo se ancorou, precisou esconder dados, né, resultados, achando que eu poderia ou diminuir ou desacreditar caso ele falasse que estava perdendo a mão. Porque ele entrou numa espiral, e aqui a gente entra já na neurociência, né? Ele entrou numa espiral de já entrar no mercado numa pressão muito além da que ele podia suportar, entrou no mercado para buscar dinheiro, e
esses dias foram cruciais para que ele entregasse todo o patrimônio. Sim, Porque como ele entrou alavancado, concordo. a tomada de decisão dele estava totalmente comprometida, ele não conseguia realmente identificar, Ser técnico Ser era técnico. quase É. impossível. era quase Não, impossível. e esse é um ponto importante, porque eu falo para as pessoas, se você perdeu 3 dias, para, respira e olha o que você errou. Porque às vezes você entra naquele espiral de vou recuperar. Uhum. Opa, não é Já assim que foi. funciona. Aí depois que tudo passa, você olha para trás e fala Você assim, diz, cara, "Meu tinha que Deus." ter feito diferente. Isso. Mas aí, muitas das vezes já é tarde, que foi o que aconteceu. Isso. E Mas a bolsa, e eu bolsa acho que impressionante. é legal passar por esses períodos, porque você tem 5 anos de experiência. Sim. Imagina se acontecesse isso depois de 40 anos, na hora que você já construiu muito patrimônio, você perder, é aquilo de a queda ser maior, né? Sim. Então, assim, os tombos acontecem. Mas reerguer dos tombos e não cometer o mesmo erro, isso é imprescindível. Né? Isso é imprescindível. É o que dá continuidade, né? Então, quando isso acontece, o primeiro ponto que a gente observa é uma crise de confiança, né? Então, eu levei um certo tempo depois que isso aconteceu para retomar. Primeiro que o padrão 100%, eu tive que refazer tudo. A gente saiu a toque de caixa, tendo que fazer acordos para entregar imóvel, vender lancha, devolver carro, tudo que você Uhum. imaginar. Então, a gente realmente, primeiro, estancou a crise no relacionamento. Uhum. Porque, e agora? Fica junto? Eu realmente olhei para ela e disse, se quiser ir embora, realmente eu reconheço, né? Você fica se realmente ela disse Quiser. que ia ficar. Então, a Que gente legal. vai resolver. Então, a partir de agora, a gente senta e resolve. Só Que que legal. nesse lapso, foi até quando você entrou em contato comigo, foi uma das pessoas que mais me deu força. Uhum. E aí, realmente agradecer a oportunidade até de estar aqui. Ô, Desde irmão. do ano passado que a gente trata sobre isso e Sim, tal. sim. E nesse momento, eu parei e disse, não, eu não vou nem botar capital para voltar. Eu preciso estabilizar aqui. A parte mais importante no mercado é a confiança. Se você não Sim. está seguro, Se não não tá adianta, confiante, cara. não adianta. Pronto. E aí levou um certo tempo pra gente E reajustar. é engraçado aquela dose, né? Tá confiante demais Do e excesso. confiante de menos. Exato. E aí Exato. tem o excesso da confiança, que E é o que foi o que- Carla fala sempre. Cuidado com o excesso, né? Você chega num certo limite de confiança. Esse é saudável. Quando você parte pra cá, super-homem, cara. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Cheguei num ponto que nada me para. Isso. Nada me para. Eu entrava em operações que fazia em 3 dias 80 mil, 50 mil. Velho, eu sou Superman, eu não preciso mais disso aqui. Eu não preciso nem me E preocupar mais. tem uma cara. coisa que eu, puxando esse gancho, né? A gente olha o mercado e quando a gente perde, a gente fala, caraca, é muito difícil, né? Aí a gente começa a reprogramar a nossa mente. É difícil, é difícil. Mas para pensar, ganhar dinheiro no mercado é fácil. O problema e a maior dificuldade que até hoje eu enfrento é o quê? Saber perder. É uma dificuldade minha ainda. Eu opero há 10 anos. Aceitar um dia de loss é muito difícil. Mas hoje eu fui criando barreiras para eu não ter esse sentimento, que é o quê? Cara, se eu tomei stop 2 dias seguidos, dou uma respirada, 3, aí eu tenho que realmente parar para ver o que aconteceu, porque não tá... E eu tenho que esfriar a cabeça e ver o que eu tô errando. Porque todas as vezes que eu fui pra ruína, que é perder tudo e depois ter que me reerguer, foi nesses períodos de, cara, perdi 1, 2, 3 dias, vou recuperar tudo, vou triplicar a mão. E aí você já tá naquela espiral de perder. Então, eu fui criando essas coisas para me blindar. Isso. Cara, eu perdi dinheiro por isso, então não vou fazer mais isso. Isso. Então, fui criando esse tipo de mecanismo. E existe até essa técnica que a gente fala assim, o se e o então. Se acontecer de 3 dias de loss, então eu fico 4 dias sem operar, eu vou avaliar. Você precisa, é uma estratégia que a psicologia usa justamente para que você saia, né, do seu inconsciente, do seu modo automático e comece a racionalizar o que está te acontecendo. Porque imagine que o mercado financeiro, né, ele é muito sedutor. Sim. Quando você vem de
de vários dias de gain, quando você já está no nível de confiança que você sabe assim, eu sei operar o mercado, Sim. você começa a olhar para as perdas, para os erros, como se fosse algo que não pudesse acontecer. Mas o Como mercado algo mal, ruim. ruim, só que não. E machuca, né? É, e o mercado financeiro, ele é soberano, entendeu? A gente não tem o controle das variáveis. Ele vai agir conforme ele vai agir todos os dias. E assim é a vida. A gente acha que tem certezas e tem controles e acha que quando aquilo foge de você, você pensa, não, tem alguma coisa errada. E não necessariamente tem uma coisa errada. Às vezes tem. Mas às vezes não tem. Então, como identificar, Carla? Através da sua consciência, criando barreiras, como você falou, se voltando para a sua realidade e pensando, eu não vou questionar se eu sei ou não, porque você sabe que você Isso. sabe. Independente de... É aquilo de tentar se voltar para a racionalidade, para o nível de consciência. porque por vezes foi a sua tomada de decisão comprometida no sentido do seu emocional não estar muito legal naquele dia, eventos externos aconteciam e acontecem na sua vida, e nem sempre você está 100% para estar ali na tela. Então, o mercado deu um movimento, você pode ter entrado antecipado. Não questionar o seu conhecimento, não questionar a sua confiança enquanto profissional, Sim. mas identificar o comportamento em si. E aí eu diria que essa é o grande segredo mesmo. Sim. Porque nem você não volta assim para o estágio inicial, achando que precisa aprender, se questionando e deixando que aquilo comece a comprometer a forma como você se vê. E Sim. Confiança é tudo na vida. Tudo. E também você não entra no excesso de confiança de tipo, eu tô certo, eu vou continuar, e aí acaba indo pra ruína, entende? Porque eu sei muito, tenho muita experiência, vou entrar no mercado e vou recuperar. Então é uma linha tênue. Essas barreiras, elas servem justamente pra gente se voltar à racionalidade, entender? Identificar um momento e entender se você realmente está agindo pelo seu técnico, Sim. né? E o mercado às vezes tem um momento, ou se emocional. é o seu emocional que naqueles dias não está muito comprometido, está um pouco comprometido e o resultado não está sendo. Mas identificando que o mercado financeiro, ele é feito de gain e de loss. Tem dias que você vai ganhar, tem dias que você vai perder. E tá tudo bem. Não tá errado. Concordo plenamente. E é legal falar esse ponto. Eu acompanho um influenciador de desenvolvimento humano que chama Elton Euler. E ele fala do momento pré-queda, né? O momento pré-queda. Que ali você tem o poder de decisão. Então, eu sempre, quando eu entendi isso, e sem ter estudado isso, mas depois eu fui funilando esse conhecimento, é aquilo de analisar, cara, eu já fui por esse lado. Esse lado aqui, eu sei que... Vou dar o exemplo do... São os sinais, né? São os sinais que vai dando ali. Vou dar o exemplo de hoje. Tava comprando dólar e o mercado desabando. Estopei e falei, calma. Respirei, virei vendedor, mercado caindo, fiquei positivo. Mas se fosse o Lucas de antigamente, ia ficar comprando o dia inteiro, porque eu acho que o dólar vai subir. Sim, a partir do momento que você diz que acha algo com o mercado, né? Ricos, Sábios e Felizes é um livro muito interessante. Muito bom esse livro. Pois vou ler já leu. Ele é um compêndio, né, de vários investidores. Ricos, Sábios e Felizes. Aí, indicação de livro para vocês. É muito bom. Ele lá tem vários, que inclusive aquele Pabai, né, que ele clonou o Warren Buffett. E ele nunca mentiu dizendo que ia clonar, né? Então, uma das ideias dele em relação ao mercado era justamente essa, de que nunca queira estar certo no mercado. O mercado vai estar sempre certo. Então, você primeiro precisa ter a estratégia e segui-la. Se ela tem estatística que comprova que é ganhadora, um dia não vai comprometer. Não vai. O que ele fala de um investimento não vai me comprometer. E aí, como ele diz, eu tenho uma certeza que a estratégia funciona. Mas como você tem? Eu clonei o Warren Buffett. Se funcionou para ele, vai funcionar para mim. Então, o simples funciona. Então, ele seguia aquilo ali. Mas quando ele se deparava com a ideia de que o mercado... Eu acho. Ele fala muito do eu acho que... Ele já parava e disse, isso aqui eu já anulo. Porque eu não preciso achar nada. Eu tenho que enquadrar o que eu faço todos os dias. E a partir daí você se desenvolve, né? É a racionalização, né? Porque assim, o mercado financeiro é um oceano infinito de possibilidades. Então, se você ficar mudando sua estratégia sempre, ou achando que aqui o problema está no operacional, que aqui é um ponto, você vai fazer cada dia uma coisa e você não vai ter
uma concretude do que você é, do que você sabe, para que você possa falar para você que a minha estratégia funciona, eu sei, a longo prazo eu vou ser milionário no mercado, entende? Porque se todo dia você faz uma coisa diferente, como é que você vai aumentar a sua autoconfiança? Como é que você vai alimentar? Você não Se tem nem seu como catalogar, Sim. né? Você Entende? faz tudo uma coisa. Não tem. Então você precisa saber o que você faz. É. E por sermos seres emocionais e todo dia a gente sente emoções diferentes, fica muito difícil a gente saber se a gente agiu pelo racional ou se foi a nossa emoção. Dizendo que a minha intuição tá mandando eu vender ou tá mandando. Entende? Por isso, a importância de você ter um operacional técnico definido. Confiar nele e agir independente de como você está se sentindo. Sim. Sabe? E trazendo só, ajustando isso aí, o COP, né? Foi uma ideia até que você me deu, nesse momento também que estava bem conturbado, consegui voltar para as redes sociais, você me estruturou dentro da automação ali, e aí passei um período para adaptar, mas preservei o capital de todos. Mas o que eu trago é o seguinte, dentro dos clientes que vieram para o COP, alguns eram traders, então, ou pseudo-traders, né? E nessa ideia eles me questionavam em relação a por que está tendo loss? Porque tive uma queda patrimonial interessante no COP. Mas a todo momento eu dizia, podem confiar, eu volto. Eu volto porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, mas nesse momento, se o mercado está travado, você tem que ajustar-se ao mercado. Não posso me ajustar ao mercado. A ideia não é se ajustar. Só deu certo pelo fato de você seguir exatamente o operacional. E agora, em janeiro, fevereiro, a curva de performance sobe de acordo com o quê? Com o que eu sigo. Exatamente como eu sigo. Então, aí todos agora olham e dizem, que agora que tá no período bom, todo mundo tá feliz. Aí todo mundo fica. Agora ninguém quer questionar se vai comprar. E agora? Vai fazer trade de região, vai não sei o quê. Não, cada um com o seu, né? Você confia no que faz, esse é o trabalho todos os dias. Fazer exatamente a mesma coisa. É o desafio. É o desafio. O desafio da disciplina, né? É o desafio. Por isso que eu falo do trader, é uma profissão de alta performance mesmo. Exatamente. É muito alta performance. Isso. E aí a gente, no começo, né, até se tornar, né, a KR, no nível que a gente se tornou nas redes sociais, a gente trouxe o comportamento extramercado para o mercado financeiro. Então, a gente começou a correr, começou a se alimentar diferente, introduzir a disciplina na nossa vida cotidiana para que aquilo refletisse no comportamento na tela, no mercado. Então, eu falava para Rodrigo, a gente até correu uma meia maratona. No primeiro ano foi 2019, 2021, né? 2019 ele estava sozinho. Aí, pandemia foi quando a gente se uniu, meio do ano de 2020. E aí, a partir daí, a gente começou essa construção desse profissional, dessa empresa profissional. Quer dizer, sim. Se você quer ser grande, você começa a se comportar como grande. Concordo. E aí foi quando a gente trouxe a disciplina extra-gráfico, né? Sim. Para que ancorasse comportamentos na tela, do tipo, eu só vou entrar quando der o meu trade, eu vou permanecer. Você criando parâmetros para operar. Para operar, para ser disciplinado na tela. Legal. Vou fazer tantas operações por dia, até que você comece a criar um comportamento automático, no sentido de que você não precisa ficar olhando sua listinha se eu estou me comportando desse jeito, entende? É necessário que você tenha esse comportamento muito bem delimitado. Sim. Porque senão você fica à mercê do mercado e fica fazendo várias coisas. Então, é necessário que você tenha um checklist de como você vai se portar diante da tela. Sim. Porque o mercado financeiro, ele vai estar ali atuando. Aí, outra coisa, a gente se vicia em ganhar, né? A dopamina que a gente libera. Porque, por que é tão difícil ser trader? Porque a moeda, né, o trabalho em si, o fruto do trabalho é dinheiro. E dinheiro é o quê? É bom, todo mundo quer ganhar dinheiro, ninguém quer perder. Por isso que quando você ganha, você fica muito confiante. E quando você perde, você sente muito. E perde muita noção de dinheiro. Porque assim, quando você tá ganhando, você não fala, caraca, R$1.000 eu poderia comprar, sei lá, um Nike Zoom pra correr.
Aí você tá perdendo 1.000. Aí você, meu Deus. Meu Deus, E a régua só vai aumentando, né? Porque a sua percepção com relação ao dinheiro, ela é de acordo com o que você se acostuma mentalmente, Isso, você né? vai perdendo a sensibilidade para o dinheiro. sensibilidade. O dinheiro, ele vai entrando de uma certa forma como Por um ser trader, vício, né? Ele vai, você fica observando aquilo ali e 1.000 já não é mais 1.000. Né? 1.000, que é 1.000. Né? Depois você perde a noção do que é. Do que é verdadeiro. Da imensidão. É complexo. Por isso que tem que estar muito ligado nisso. Eu falo sempre, né? Sempre falava isso para Rodrigo. No sentido de a gente precisa estar aterrando. Sim. Porque senão a gente perde a mão. É muito fácil. É fácil. aquilo de trazer para a realidade. De trazer para a realidade. É sedutor demais. É muito fácil perder a mão. Muito, né? Pensa que a gente leva aí um tempão para construir uma disciplina. Para perder no instante. É isso que às vezes você pode ser o trader mais disciplinado. Um dia de fúria te quebra. Então tem que saber que, cara, primeira coisa a se fazer é aceitar o dia. Sim. E é tentador, porque eu vou dar o exemplo que isso acontece muito com você que está assistindo. E você vai entender o que eu estou falando. Você está num dia, o mercado foi a favor, Sim. depois volta contra você, te estopa no diário e volta tudo. Aí você fala, que mercado safado, né? Aí você começa a lutar contra o mercado. Você entra em guerra com ele. Aí você vai perdendo. Quando você vê, você passou a semana, você quebrou. Ou quebra naquele mesmo dia. Porque dá raiva, aquele sentimento de raiva de, cara, eu tava certo. Isso. Só que pegou ali no meu cinto de segurança e eu não aceitei pegar no meu cinto de segurança. Eu quero ir até recuperar. E o problema de tentar recuperar é que a gente não manda no mercado. Não. E vai acabar perdendo mais. O conselho é esse. Se acham que naquele dia o operacional não funcionou, não encaixou, se liberte disso. O outro dia pode encaixar. É melhor a menor perda. A primeira perda é sempre a melhor. Então, estopa nela ali, o outro dia é sempre o louro. Então, vai encaixar. Quando você começa a acreditar que faz o certo, que o seu operacional ele funciona. A disciplina. Você vai se disciplinando naquilo ali e você não fica mais... Era o que o pessoal no COP fala muito, né? Poxa, fica admirado com o gerenciamento de risco que você tem. Porque para mim faz parte perder ali, o stop vai fazer parte. Então eu fico, estopou um dia, estopou outro, tá? No de hoje, como foi hoje, a gente tira tudo e mais um pouco e já tá. Então, e é difícil ter esse feeling, né? É difícil. É muito difícil. Porque a gente quer realmente estar no game, né? A gente quer um histórico de game. A gente não quer perder. Né? O ser humano, ele não quer perder. Não quer perder. E aí é o efeito de cauda, né? Por isso que é muito importante, para além do gráfico, né? Eu fico aqui, deixo aqui a sugestão para os traders, que para além do gráfico em si, você entenda o comportamento, a forma como outros traders, eles conseguem doutrinar suas emoções e ser autoconfiantes no seu operacional, no sentido de que por mais que eu perca, quando eu ganhar, eu vou ganhar muito, vai cobrir. Perder pouco e ganhar muito. E entender que a perda faz parte. Eu vou em algum momento, eu vou perder e tá tudo bem. Assumir verdadeiramente o risco. Esse é o maior desafio. E saber que quando eu encaixar os meus ganhos, eles vão superar as minhas perdas. E o que eu preciso ser disciplinado nos dias de perda. Disciplinado nos dias de perda. Então, a gente tinha muito mais que eu tirei essas lições desse livro, né? Muito desse livro, Ricos, Sábios e Felizes. E aí eu falo assim, Rodrigo, a gente tem uma cartilha que eu escrevia para ele. O que não fazer, né? Porque o que fazer, a gente sabe. É muito claro, eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que gerenciar minhas emoções, eu não posso ser arrogante. É muito claro. É muito claro. Mas o que não fazer? Você sabe o que não fazer? As coisas que te sabotam. Que te sabotam. Entende? Coisas que são voltadas ao seu perfil. Isso. Então eu foco muito nisso. Pra vida, pra tudo. O que eu não posso fazer, como não devo me comportar. E aí eu falava assim pra ele, né? E aí ele até se incomodava um pouco. Ai, amor, por que eu tenho... Não, você precisa saber o que não fazer. Deixar é alta performance. Ela enxuga o queijo cottage, né? É aquela coisa de... Não, eu falei pra ele... Não, minha missão você vai ser o maior trader do Brasil, né? Compromisso público. No que depender da sua coach, alta performance. E o legal é essa lealdade, cara, de passar por tudo, se reerguer, e é só o começo, eu acho que, assim,
A gente é muito novo no mercado, essa é a verdade. Sim, claro. Eu acho que a maturidade no mercado do trader se dá aos 30 anos de experiência. Que aí você já construiu uma base sólida, já tem muito capital. Então é algo longo. Você pega os grandes da processo. história, você pega a curva de patrimônio, depois do 30º ano que É exponencial. a curva começa de fato fazer muito sentido. E a gente tem poucas pessoas para se espelhar na história, né? Porque até para fazer uma adenda, o trader é algo que já existe há bastante tempo, mas um conteúdo bem difundido, novas formas de operar, novos modelos operacionais têm se mostrado agora. Então, Sim. tem muita coisa ainda para vir. Eu falo que o mercado trader é um mercado embrionário, porque tem muita coisa boa para vir. Com o advento da tecnologia, né? Exatamente. Que lá atrás não se tinha. Já Exato. existiam os negociadores, mas não tinha hoje as ferramentas Sim. que a gente tem disponível na palma da mão. Tem coisas, por exemplo, você já parou de se perguntar, porque toda a literatura do passado fala para operar pouco. Aí, se você fizer uma análise, é o seguinte, o custo operacional do passado era gigantesco. Por exemplo, quando eu comecei para operar o mini, era R$1 de corretagem. E aí não... É muito caro. E o custo da B3 alto. Tudo era caro. E teve época pior, que o custo operacional era bem maior. Então, veio muito dessa cultura de operar pouco também pelo custo operacional, que era um problema da época. Então, você começa a analisar a nova forma de operar que eu vejo, assim, o mercado hoje, eu vejo muito puxando para o lado de entender risco-retorno, que é probabilidade estatística, né? Sim. Que é olhar muito esse lado da probabilidade estatística, de saber que isso é uma premissa. Você tem que perder pouco para ganhar muito. Porque, estatisticamente falando, você vai perder dinheiro no longo prazo se não seguir isso. E outro ponto é isso das emoções. E uma outra janelinha é a parte quantitativa, que eu acho que ainda tem coisas para vir aí. O que você acha, assim, disso? Novo, né? Hoje, é como você falou, né? A literatura, ela é nova nesse sentido. Os grandes já se tem, né, 40 anos. Se a gente pegar o Al Brooks, que eu gosto muito da literatura dele, Al Brooks tem mais de 40 anos de trader, né? E passou 10 perdendo. Ele era médico, bem sucedido, carreira, largou tudo. Passou 10 anos perdendo para começar a ganhar. Hoje ele tem 40 anos, claro, um dos maiores da história. E não usa muita tecnologia. Sim. A favor dele. Não usa um notebookzinho, um negocinho dele ali. Mas ele é um cara, né, que foi até questionado. Ele disse, mas eu não critico quem faz uso. Tem que aproveitar aquilo ali. Hoje, várias ferramentas, né, quânticas, não, e tal. É muita coisa no mercado computacional hoje. E tá na palma da mão, né? Hoje em dia, na palma da mão. E, além disso, né, você trouxe a parte das emoções. Eu acho que até sua estratégia, né, de automação, ela blinda o investidor, né? Eu falo para o cara que está iniciando, ou já viu que, cara, já eu tô pelo mercado financeiro por dinheiro. Porque eu falo assim, até o emocional, você pode tratar, né? Você pode tentar melhorar o seu emocional. Mas quando você está no mercado financeiro por dinheiro e você busca dinheiro, não faz sentido você aprender a operar. Sim. Porque bota uma automação ou seu copy, acabou. Não precisa de... Você se blinda contra aquilo ali. A automação hoje, velho, no longo prazo, se ela tem uma curva ganhadora, você vai estar inventando... Mas é muito disso, a automação. É desse ponto de vista do risco-retorno, de perder pouco e ganhar muito. Perder pouco e ganhar o interessante é que se dá certo assim, por que o trader insiste em fazer o contrário? Interessante, Exato. né? A gente robotiza a coisa para tirar justamente o fator emocional. Mas mesmo assim, tem pessoas que desativam aquilo ali quando tem 2 dias de perda. Exato. E é uma coisa que eu tento blindar a galera ali da minha automação. Cara, deixa eu operar. Porque às vezes que eu errei também operando, era assim, nossa, cara, o robô tá fazendo 1.500 pontos hoje, vou zerar. E no dia ele fez 2, foi um dos melhores resultados da automação. Aí o dia tava chegando no stop, falei, vou cancelar o stop aqui. Aí eu fui operando o robô. Eu falei, não. Aconteceu 2 vezes de errar. Eu falei, não, agora eu vou deixar o robô trabalhar sozinho, fazer o trabalho dele, porque senão não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. A nenhum. gente vai estar na dinâmica de mexer nos parâmetros do robô sem... Que é um estudo estatístico por
trás. Então, Exatamente. Que o copy é justamente isso. Tem pessoas que tiram o capital, desalocam o capital com 2 dias de perda. Aí começa a ganhar, aí ele, eita, tá ganhando. Aí entra. Quando vai ver, todos E eu sempre falo isso do drawdown, né? Tá vindo a curva de capital. Aqui o cara entra, na hora que acertou 10 dias seguidos. Pronto. Quando teria que ser o contrário. Se você tá passando por um ciclo de perda, ali é o momento de entrar. Porque estatisticamente, a partir dali vai voltar a crescer, né? Uhum. Sim. Mas a gente já tá, né? Já temos que terminar aqui o nosso episódio e agradecer a participação do Rodrigo, da Carla. E agradecer vocês por ter acompanhado até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui abaixo. Se inscreva também no canal e segue os dois lá nas redes sociais. Como é que tá as redes sociais? Tá aquecida. Vocês querem saber o Insta? @KR. @KR é Day Trader. Day Trade, KR Day Trade. Isso. É junto, né? Eu tenho o meu perfil pessoal também. @Carla Sampaio. Tudo junto, _. E também me encontro lá junto com a KR. É só seguir a gente. E obrigado pela participação de vocês. Lucas. Foi muito bacana o papo. E você que é casal que opera no mercado financeiro, não deixe de compartilhar com outros casais, que esse papo foi bem bacana. Tamo junto e te aguardo no próximo Papo de Trader.